paz do Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está casada está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe sujeita pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que se o marido vive, será chamada adúltera se for doutro. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém. Tomem assento, por favor. Obrigado. Amados irmãos, há um assunto que tem faltado conhecimento, há um ponto importantíssimo dentro do nosso corpo que já não se fala mais. Hoje, as mensagens que causam maior impacto são aquelas que tratam de prosperidade, dinheiro. Embora esses assuntos a Bíblia trate com muita graça e deveria ser pregado, com certeza, mas nós esquecemos durante muitos anos e esse assunto se tornou perdido. Nem mesmo no nosso mensageiro da paz já se fala mais sobre esse assunto, que é sobre a cruz de Cristo. Mas não a cruz de Cristo, do Cristo que morreu por nós, mas da cruz de Cristo que nós temos que levar. Esse versículo que nós lemos, tomando a cruz, levando sobre nós, nós temos deixado para trás. E nós temos tratado de todos os assuntos. Tratamos de muitos outros assuntos. Eu falo isso porque, além de ser um pregador, eu sou um observador de muito tipo de literatura e vejo também nas mensagens que eu ouço em vários lugares do mundo, no meio dos colegas em que eu estou, em congressos e conferências que eu vou, depois que termina o congresso, alguns deles dizem: eu fui em tal igreja, fui em tal lugar, lá levantei 30, outro diz, lá levantei 200, outro lá levantei 50, e eu fico escandalizado com a forma como eles estão vendo o sucesso do seu ministério, estão vendo o sucesso do seu ministério pelo tanto de dinheiro que eles conseguem levantar. Eles já não dizem: ganhei tantas almas. Não dizem mais. O que eu vou falar agora é mais ou menos o restante daquilo que o pastor Evandro começou a falar. Então vamos ficar nesse mesmo âmbito para que não saia da unção que Deus colocou na boca dele. Romanos capítulo 7 fala do adultério espiritual. Mas eu gostaria de colocar um tema nesse DVD: adultério ministerial.
E nesse texto nós vemos aqui, se você tem uma caneta, você pode colocar aí uma marca na palavra mulher, que está no versículo 2, dentro de um ponto de vista bem nosso mesmo, da nossa doutrina, nós cremos, e é bíblico que nós cremos na nossa igreja, que o homem é alma vivente, e que tem um espírito e que tem um corpo. O pessoal do Kenneth Hagin, tem muitos no nosso meio que estão ensinando essa doutrina, mas graças a Deus que eu já vi aqui uns 10 hoje, e quero dizer para eles que, infelizmente, a doutrina do Kenneth Hagin, que diz que o homem é um espírito que tem alma e que tem corpo, é furreca, meu amigo. Desiste. Desiste porque na palavra de Deus está escrito bem claro que o homem foi feito alma. Desde quando a irmã Valnice Milhomes começou a pregar no Brasil que o homem era espírito, e porque era ela que falava, muitos bezerrinhos de circo foram atrás da doutrina dela e acabaram como ela acabou também. Então, nós temos que ter cuidado, porque uma palavra pode mudar toda a história. Então, o homem, ele é alma, que tem espírito e que tem corpo. Ele não é espírito, porque ele não é anjo. Os anjos são espíritos. E os animais são corpos. É simples. Dentro dessa triunidade de ensinamentos, os anjos são espíritos, o homem é alma e os animais são corpos. Então, Deus uniu tudo isso num ser só e colocou em nós essa tridimensionalidade que é vista através do tabernáculo de Moisés. O átrio, os irmãos sabem muito bem, mas só para lembrar, o átrio se refere ao corpo, o lugar santo se refere à alma, e o lugar santíssimo se refere ao nosso espírito, no qual só o sumo sacerdote poderia entrar. Como quem entende agora, você está me ouvindo, por favor, entenda isso, que Deus, só Ele pode entrar no nosso espírito, Satanás não pode entrar no seu espírito humano, ela é uma propriedade de Deus, só Deus pode entrar nele. E o espírito humano é algo que Deus colocou em nós para que nós tivéssemos ligação a Ele, porque se Ele não tivesse deixado em nós a parte que é dele, que é o espírito humano, nós não teríamos como desejá-lo nem buscá-lo, mas Ele deixou em nós uma fagulha da sua natureza, que é o espírito humano. Esse espírito humano precisa ser aperfeiçoado. Eu gostaria que vocês lessem comigo, deixando alguma coisa marcando no livro de Romanos, no capítulo 7, porque vamos voltar para ele, porque nele está toda a mensagem, todo o ensino desta manhã, mas só para que vocês entendam um detalhe que vocês ainda não sabem e que precisam saber, e é muito importante, e eu tenho a maior alegria de poder passar isso para vocês. No capítulo 12 de Hebreus, a partir do verso 22 diz assim: mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, aos muitos milhares de anjos. Essa é a nossa casa. Veja, no verso 23, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, a Deus, a juiz de todos, aí está, marque essa parte. Isso é importante, muito importante que eu vou falar. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Marque essa parte. Por que eu estou pedindo para vocês marcarem com veemência? Porque o ímpio também tem espírito humano. O ímpio também tem espírito humano. E o justo, o salvo, tem espírito humano. Mas qual é a diferença entre o espírito humano do ímpio e o espírito humano do que já é salvo em Cristo? Resposta: é que na ocasião em que nós nascemos de novo, o Espírito de Deus veio habitar no nosso espírito humano. E o nosso espírito humano passa a ser um com o Espírito de Deus. E a habitação do Espírito de Deus no nosso espírito humano, que não é a alma, é o espírito humano, é uma casa ao lado. Eu estou contextualizando para vocês entenderem. Quando você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo no seu espírito humano, e ele passa a habitar no seu espírito humano. Então o seu espírito humano, pela presença do Espírito Santo,
passa a ser aperfeiçoado. Pronto. Então, esse é um ponto fundamental. Então, o ímpio que não tem o Espírito Santo, o espírito humano dele ainda não está aperfeiçoado. A perfeição do espírito humano vem com a presença do Espírito Santo. Porque o espírito humano não tem vontade própria, porque ele está totalmente solto, esperando a entrada da presença do Espírito de Deus nele, para ele fazer a vontade do Espírito. Então, o espírito humano, ele é totalmente enfraquecido sem a presença do Espírito de Deus nele. Quando Paulo diz aos Romanos que o nosso espírito se torna um com dele, é porque já o nosso espírito já o recebeu, e isso é o novo nascimento. O novo nascimento é a vinda do Espírito Santo para habitar no nosso espírito humano. Daí do espírito humano, ele então passa a enfrentar uma saga terrível que é chegar ao corpo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo entra no espírito humano, ele não entra para ficar ali depositado. Ele entra para dali se expandir até chegar ao corpo. Logo nós entendemos, teologicamente, biblicamente, que regeneração é o novo nascimento, é a vinda do Espírito de Deus ao espírito humano, mas o ser cheio do Espírito Santo é quando o Espírito de Deus sai do espírito humano e enche a sua alma e você sente que está cheio do Espírito Santo. Mas você não dá muito valor a isso, porque isso parece teoria. Mas vamos falar na prática agora. Veja um filtro daqueles antigos de barro, que lá na casa da sua vovó, na sua mãe, tempo passado, nós tínhamos. Não sei se você, eu não tenho mais, mas eu até certo tempo eu tive esse velho filtro de barro, tinha 2 compartimentos, e um lá em cima tinha um filtro, na parte lá de cima tinha um filtro. E aquele filtro pingava para o reservatório embaixo, certo? Muito bem. E dali então havia uma torneira no reservatório. E eu abro a torneira e eu bebo água filtrada. É isso, a prática. O espírito humano é o que filtra. A alma é a que recebe a água filtrada do filtro. E a torneira é o seu corpo que jorra. Aqui nós entendemos rapidamente, porque nós estamos no centenário da Assembleia de Deus. E não se fala mais sobre batismo com o Espírito Santo, meu amigo. A vinda do Espírito Santo para nós, no novo nascimento, quando Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, logicamente, literalmente, ele está falando, aquele que não nascer do ventre da sua mãe, da água e do Espírito, do ser espiritual, não pode ver o reino de Deus. Então você nasce da sua mãe, mas nasce do Espírito. E o que é o nascimento do Espírito? É quando o Espírito de Deus habita no seu espírito humano. As pessoas que recebem a mensagem do seu Evangelho têm que saber, no momento em que ela está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, que o Espírito de Deus está vindo para habitar no seu espírito humano. Quem está entendendo essa primeira parte, diga amém, diga alguma coisa. Passamos então para esse segundo ponto. Agora, o fato de ser cheio do Espírito Santo, aqui é que nós encrencamos. Aqui é que está o problema. Aqui é que há polêmica por causa de falta de entendimento. Por quê? Resposta. Porque nem todos os que são cheios do Espírito Santo são batizados com o Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa sente o impacto, porque o segundo reservatório dela, pastor Roberto, ela está cheia, mas ela tem bloqueio, então ela não abre a boca, ela não abre a torneira, e a torneira não jorra. Então o irmão percebeu que do primeiro reservatório para o segundo tem um véu,
e que do segundo reservatório para o terceiro tem outro véu, então quer dizer o seguinte: o teu espírito humano sem o Espírito de Deus é o teu espírito sem filtro. Para com isso, não vem dizer que você não entendeu. Ó, irmão, quando a gente está aprendendo e é muito orgulhoso, a gente não faz barulho, sabe por quê? Porque só umas pessoas vão dizer, tá dizendo que eu estou aprendendo com ele. Então faz um barulho para disfarçar. Eu também me sentei com vocês muitos anos, 25 anos. Bumbum sentado em cadeira, ouvindo cada coisa da minha vida. Mas tinha coisas boas que a gente ouvia. Havia dias que eu dizia, professor, senta aí. Vamos cantar um hino. Em momentos que acontece isso. Eu sei que você é um ministro também da palavra e prega a palavra. Mas o nosso povo precisa saber o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque muitos pensam, já há uma doutrina dentro da nossa igreja, que não é da nossa igreja, mas esse grupinho que se infiltra no nosso meio, para dizer que você não precisa mais falar em línguas. E eu li outro dia um livrinho desses, dizendo o seguinte, que agora a evidência do Espírito Santo foi os nossos pais que disseram que línguas estranhas não são mais evidências para o batismo com o Espírito Santo, que são os dons. Meu irmão, a Bíblia está cheia de verdade sobre isso. Meu irmão, no Antigo Testamento ninguém falou em línguas, mas Deus escreveu na parede. Só deu aleluia quem lê Bíblia. Quem não lê Bíblia ficou por fora. Voou, escorregou. E o que acontece pela falta desse entendimento é que muitos irmãos vão no nosso culto e nós pregando para eles, nós pastores, ficamos nervosos porque eles não reagem. Sabe por que eles não reagem? Porque eles não são batizados com o Espírito Santo. Porque o que é batizado com o Espírito Santo, basta você riscar o fósforo, Jesus já pega fogo. Você vai num culto, a maioria, irmão, prega em tudo quanto tem igreja por aí, eu sei, tem muito pastor que está aqui, que eu fui nas igrejas deles. Tem igreja que eu tenho vergonha de dizer que é Assembleia de Deus e eles estão aqui conosco. Você vai pregar na igreja dele, você fala as coisas mais preciosas da palavra e ele é o principal. Não dá glória a Deus. E quer que a igreja glorifique a Deus, sendo que ele mesmo não é batizado com o Espírito Santo. Tem muito pastor que está com o nome de pastor e está com a nossa credencial que não fala em línguas. Eu conheço mestre famoso que nunca falou em língua. Tem professor dando aula aqui, ó, e nunca falou em línguas estranhas, nunca foi batizado com o Espírito Santo, está enganando a gente com teu conversa fiada. Quem ainda crê no falar em línguas, fala alguma coisa aí. Tem um pastor no Nordeste do Brasil que ele proíbe os pregadores de falar língua durante a mensagem. E eu disse para ele, mas rapaz, onde é que você aprendeu isso, rapaz? Não, é porque falar língua no meio da mensagem é carne. Quem foi? Porque é você que é carnudo. Eu ainda creio na mensagem temperada pelo fogo do Espírito de Deus. Eu ainda creio na presença do Espírito de Deus. Se você não sente essa alegria no Espírito, é porque está faltando alguma coisa na sua vida, viu, cara? É
uma vergonha você estar com a credencial de ministro, presbítero, diácono e pastor da Assembleia de Deus e nem sabe para que rumo é esse negócio de línguas estranhas, ser cheio do Espírito Santo, batido com o Espírito Santo, regeneração. Não sabe nem para que lado é. Está pegando mensagem dos outros aí, porque não tem capacidade de completar o entendimento de Deus na sua palavra. E quando o seu presbítero, quando o seu diácono toma a palavra, eles não dão a palavra para ele. Sabe por que eles não dão? Não dão porque o diácono vai lá e vai foguear a igreja inteira. Eles não dão, não. Eles falam domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Eles não dão o púlpito, sabe por quê? Porque eles vão pregar essa mensagem furreca, sem poder de Deus, sem cura, sem manifestação, sem salvação de almas. É aquela linguagem. Lê livrinhos lá que compra no aeroporto de autoajuda e vem aqui pregar com aqueles bandos de texto que foge até da linguagem. E aí o nosso povo, pobre povo, se não deixarem você pregar por causa da unção de Deus que está na tua boca, faz uma vigília, ele não vai vir. Pastor que não é cheio do Espírito Santo, não vem em vigília. Ele nomeia a gente, ele fica em casa dormindo. Ele só pergunta de manhã, como é que foi? Você se lasca. Você que prega na Sé, você que anda nos ônibus, ele anda no seu ar-condicionado, mas ele não prega nada. Porque o homem de Deus que é cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele está no meio do fogo, ele está no meio do povo. O pastor, homem de Deus, estou falando de homem de Deus. Eu sei que tem muito aqui, mas tem uma cambada também. Homens que não têm experiência mais com Deus, não têm temor a Deus, levanta o dedo contra o pastor Zé Wellington. Eu já vi vários no gabinete quase brigando com o pastor Zé Wellington, e ele quieto na sua, só olhando para ele e mordendo o dente aqui do lado direito para o miserável. Perderam a honra. Perderam. O que aconteceu, meus irmãos? E de quem que eu estou falando? Do que Paulo está falando aqui, eu gostaria de pegar esse texto com vocês. No capítulo 7, verso 2, está se referindo à mulher. E essa mulher é o coração. E ela está casada com o marido. Marque aí, marido. E esse marido é a carne. O coração está casado com a carne. E o que o Paulo está dizendo no verso 3 é que esse coração está casado com a carne, mas está tirando casquinha com o espírito. É isso. Está escrito aí. Ela está casada com a carne. O coração casado com a carne tem um relacionamento com a carne segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo ela vai para a igreja para flertar com Jesus. Só que Jesus não flerta com ela. Ela vai lá na igreja para dar um gloriazinho, um aleluia. Na segunda ela sai e volta para o seu casamento. Porque ela está casada com a carne. E ela se tornou adúltera porque ela ainda está casada com a carne e está querendo flertar com as coisas espirituais. Na verdade, é isso que está acontecendo hoje. E nós estamos cheios de pessoas na nossa igreja
Principalmente os mais ricos, que você não gosta de pregar para eles, porque eles dão um dízimo bom e eles podem fazer o que eles querem. Outro dia eu estava falando numa igreja, aí eu usei essa palavra. Esses riquinhos da igreja, depois que eu terminei, o pastor disse: pastor Oderi, não fala essas palavras ser riquinho não, porque aqui tem muito, viu? Tem muito. Tudo adúltero. Os caras cheiram a motel. Vocês estão me entendendo, irmãos? Você olha para a cara do camarada, eles ficam olhando para a sua esposa. Eles olham, eles têm coragem de olhar para o bumbum da nossa esposa. Eles estão olhando para o seio da sua esposa. Mas porque eles são ricos, você deixa passar. Você vai se lascar no inferno, rapaz. Você vai se lascar no inferno. Como é que você não pode defender sua própria mulher, rapaz? Como que você vai querer defender a igreja por causa que ele é rico, que ele dá dinheirinho para você? Quem sustenta você não é ele não. Não é o dono da padaria, nem da farmácia. Quem sustenta você, nem da sapataria. Quem sustenta você é Deus. E eles vêm para a igreja adulterar com Jesus. Eles vêm domingo só para adulterar. Mas na segunda, terça, na quarta, na quinta, sexta e no sábado, eles vivem na carne o tempo inteiro. Eles só vêm no teu culto para adulterar. Eles fazem da sua igreja um motel. E você está pregando para eles porque você não pode doutriná-los, porque você não pode falar nada. E então você transforma a sua igreja num domingo à noite num motel. Porque eles estão lá, vivem na carne 6 dias, e no 7º eles vão lá dar o dízimo, uma ofertinha, que nem é o que é realmente equivalente, porque se ele ganha 100 mil reais, ele tem que dar 10, ele te engana com 2. Os outros ele manda para o pastor Silas Malafaia, Henrique Soares, e até para o Macedo. Eles administram o seu próprio dinheiro na sua cara. Ele ainda chega com você e diz: pastor, aqui tem 10 mil, mas eu quero que o senhor faça isso, com isso, viu? Ele é igualzinho como o povo no Antigo Testamento. Ó, sacerdote, estou te dando esses dois bezerros, essas 2 ovelhas, mas é o seguinte, você me dá o couro, viu? É mais ou menos assim para você entender o que eu estou falando. Esse adultério dos nossos crentes, esse adultério espiritual que nós temos vivido na nossa igreja, nós não temos mais falado sobre isso, porque convém a muitos. Nesse casamento com a carne antiga, porque muitas vezes no congresso, irmãos, a gente crucifica a carne. No congresso a gente crucifica a carne. Todo congresso a gente crucifica a carne. Pobre da carne. A carne já morreu não sei quantas vezes. Mas por que eu continuo sendo carnal se eu crucifiquei a carne? Que resposta eu terei para essa pergunta? Por que eu continuo, muitas vezes, com os mesmos problemas que eu tinha antes de crucificar a carne? Isso é uma pergunta teológica braba. Porque quando nós viemos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, alguns de nós tinham 15 anos de vida, já no pecado. 15 anos no pecado. Outros 20, outros 15 no pecado. Então você viveu 15 anos com o poderio da carne sobre você. E nesse casamento do coração com a carne, nasceram 17 meninos. E quando você veio a Cristo, você agora se casa com ele, porque pela lei, aquele velho homem morre. E agora você passa a ter um filho, só um filho. Porque as pessoas dizem que são 9, mas não, é só um. É fruto do Espírito, fruto. É fruto, é só um. É que tem 9 gomos. Então, um fruto do Espírito que eu passo a ter, pastor Paulo, depois de 15 anos que eu já tive um relacionamento com o primeiro casamento com a carne. Nesse relacionamento com a carne, eu tive 17 moleques. E os moleques cresceram. E agora que eu venho a Cristo, com 40 anos, agora que vai ter um bebê. Um
bebezinho. Foi o que aconteceu com Abraão. Quando Abraão teve Isaque, Ismael já tinha 13 anos. E quando o bebezinho estava lá, a Bíblia diz que ele ia lá, metia o dedo no olho do menino, e Sara viu. E então ela teve uma palavra para Abraão. Ela disse a Abraão: não pode ser que o filho da escrava habite com o filho da livre. Faz um barulho aí só para saber que você está aí. Aí o problema é que eu tenho uma igreja onde a maioria teve frutos da carne, e agora eu preguei para eles e receberam Jesus, e agora estão com um bebê, fruto do Espírito, e eu estou fazendo com que eles, com esse bebê, vá lutar com 17 moleques espertos. É lógico que não vai dar certo, porque o amor ainda é bebê, ele está tomando chuca. E o adultério, a prostituição, vamos ver o nome dos 17? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e diante, dizem: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí está o primeiro moleque, prostituição; segundo, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia. É só coisa de briga. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. E ainda tem mais um último filhinho que se chama coisas semelhantes. E esse coisa semelhante é que é o pior de todos. 17 meninos que nasceram do primeiro casamento. E agora você vem a Cristo. Volte para Romanos 7, porque o texto diz bem claramente, porque ele diz assim, veja, no verso 4. É uma comparação, essa mulher é o coração. E lá embaixo ele fala na carne. Claro, não vou ter tempo para falar sobre isso. Eu só queria despertar o seu apetite espiritual para você entender isso, porque isso é um assunto importante no nosso meio, nesse ano principalmente. No capítulo 7, diz assim, no verso 4. Assim, isto é, comparando, assim pois, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejamos daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos, aí está, marque a palavra, fruto, não está frutos, fruto. Então não pode ser frutos, porque contradizeria completamente o texto que eu vou ler agora, porque aí é uma questão de um filho, de um fruto que eu tenho desse novo casamento. Todos nós aqui estamos nesse casamento com Cristo, mas antes a carne era o marido desse coração. Esse fruto do verso 4, e ele diz assim no verso 5, para dizer que o coração é a mulher, provar para a sua igreja, quando você estiver pregando, você puxa alguma coisa aí do verso 2 de mulher e puxa para carne no verso 5. Só faz uma bolinha em cima da palavra carne, outra da mulher, faz uma linha, pronto, está pronto o seu esboço. No verso 5 ele diz, porque quando estávamos na carne, aí está. Então o próprio Paulo começa a explicar a sua analogia, a sua tipologia que ele está fazendo aqui no texto. Porque no verso 5 ele diz, porque quando nós estávamos na carne. Verso 5. As paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Aí coloque Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21, para ajudar você a lembrar. Mas no verso 6, ele diz, mas agora, em Cristo, estamos livres da lei. Que lei? Daquele casamento com a carne. Então, eu estou livre desse casamento com a carne. Só que, os filhos ficaram. E os filhos alguns são que nem a mãe.
A alegria que você tem quando você olha para o filho, diz que ele é igual a você, parecido a você, fala com você, pensa com você. Às vezes, como é o meu caso, minha esposa é branquinha e os meus filhos nasceram branquinhos, só que com a minha cabeça. Aí ela fica zangada quando eu digo isso. Mas é só brincadeira que eu falo. Porque eles são que nem a mãe. Minha esposa, mão de vaca. Não sai nada, só quando eu oro e jejuo. Porque... E às vezes é o contrário, às vezes é o marido que é, você sabe, seguro. Então os filhos nascem que nem o pai ou a mãe. E aqui, nesse caso, ia nascer conforme a carne. Porque a prostituição é igual à carne. É igual à mãe. A fornicação é igual à mãe. A lascívia é igual à mãe. Agora eu sei que agora eu já me separei dessa miséria, dessa carne, porque eu já morri para essa carne. Mas os meninos vieram comigo no caminhão. E aí a lascívia pede roupa de lascívia. E aí você abre aqueles botões da camisa para mostrar aquele pelo miserável e ridículo que não paga a conta. Aperta aquela calça aqui para mostrar o Saturno e o Marte. E ainda vai pregar, ainda tira o paletó para mostrar o bumbum. O culpado disso é o pastor. Evandro, foi ele que começou esse negócio. Vocês estão aí? Agora eu levo esses meninos tudo no caminhão e ponho dentro da minha casa. Mas agora eu estou casado com Cristo, mas tenho 17 meninos do antigo casamento. O que eu tenho que fazer com eles? Gálatas capítulo 4. Os irmãos estão aí? Gálatas capítulo 4, versículo 21 diz assim: dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Isto é, aquela lei que eu falei. Vocês ainda querem estar debaixo da lei daquele primeiro casamento? Do coração com a sua carne, você quer essa lei? É isso que ele está falando. Por isso que você tem que colocar aí Romanos 7, 1 e 2, para você poder lembrar, para você poder fazer o link e encaixar. No capítulo 4 ele diz, verso 21 em diante: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, que é da carne, e outro da livre, que é do espírito. Verso 23: todavia o que era da escrava, da carne, nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, nasceu por promessa. E o 24 diz, e o que se entende por alegoria é uma alegoria. Porque estes são 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão. Então os filhos da carne são os filhos da servidão. E ele diz que é Agar. Verso 25. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, porque é escrava com seus filhos, mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. No verso 27 ele diz, porque está escrito, alegra-te estéril, que não dás a luz, que antes nosso espírito não dava fruto. Mas ele está dizendo, espírito, alegra-te, porque não deste luz igual a carne, que deu 17. Esforça-te, clama, tu que não estás de parto, espírito, porque os filhos da solitária são maiores do que aquela que tem marido.
Essa é a alegoria. Agora a aplicação, pastor Roberto. Porque dentro dessa visão, aleluia. Veja o texto. Verso 28. Eu leio e você dá um glória a Deus só porque você tem que agradecer a isso, viu? Vou ler. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Aleluia, glória a Deus. Verso 29, preste atenção que é exatamente esse conflito que acontece todos os dias nas nossas congregações, nas casas dos nossos irmãos, e eles, pobrezinhos, nem sabem por que eles têm tantos conflitos. Chegou um outro irmão e perguntou ao pastor Jessé, ele disse: pastor Nelson, eu não creio que nasci de novo, não nasci. Aí eu disse: pastor Paulo, por que você está falando isso, meu irmão? Ele estava em prantos. Ele disse: eu não nasci de novo. Eu disse: por quê? Ele disse: porque quando eu estava no mundo eu não sentia o que eu sinto. O que você sente? Uma briga dentro de mim, uma briga que não quer, não quer, uma briga por dentro de mim. Eu disse: meu irmão, aí está a prova que você nasceu de novo. Porque antes a carne fazia o que ela queria. Agora Deus mandou um novo gerente para habitar no teu espírito. E agora você não vai fazer o que você quer. Você não vai mais, porque ela vai puxar para Deus. Ela vai puxar para Deus. É Deus o centro da vida dela. É Cristo. Pode até errar, mas ela não fica no erro. E esse conflito está aí no verso 29, acompanhe comigo. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, o 17, perseguia o que era segundo o Espírito. E o texto termina dizendo: assim também é hoje. Eu tenho um corpo que está escrito isso aí. Está escrito. Está dizendo que até hoje é isso. Acontece a mesma coisa até agora. O problema já não é mais com a carne, porque ela foi crucificada. O problema não é mais com Agar. O problema é com Ismael. E eu estou soltando o canhão na carne, pobre da carne. Ela já não existe mais. Ela já se acabou. De tanto você mandar chumbo nela. E ela já não tem mais. E agora você tem 17 meninos que você não mexe com eles. Eles são intocáveis. Ciúme. O que tem de pastor com ciúme? Não guarda no guarda-roupa, não. Lascívia se guarda em guarda-roupa. Ciúme se guarda no púlpito ou lá na sua sala. Ciúme. Heresia. Que tem de pastor herético? Que não crê mais no sangue de Jesus. Que não crê mais no nome de Jesus. Outro dia o pastor falou: tem muitas versões boas, mas eu amo a NVI. Eu disse: então vai te lascar para lá. O que eu vou fazer? Ele ama a NVI. Não presta. Vou dizer de novo, põe a câmera aqui. Não presta! Lá ela diz coisas terríveis. Por exemplo, lá ela diz assim, em Lucas, só uma, tem mais de 1000. Ela diz assim: e José, pai do menino, e Maria, sua mãe. José não é pai do menino. O que ela está fazendo com isso? Ela está dizendo que a divindade de Jesus tocou no meu Senhor. Não leio essa Bíblia, nem como referência. Se você tem uma dessas, meus pêsamos. Você meus pêsamos. Estou esnobando. Meus pêsamos. Você não está com nada. Por quê? Vai comprar Bíblia de crente, rapaz. Verso 29. O que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito. E aí então, verso 30. Escreva aí no lado do texto, solução. Escreva, solução.
Isso é importante você ensinar para a sua igreja. Isso é muito importante. Jesus vai te dar mais coisas, muito mais do que eu aqui. Eu estou dando só um esboço. No capítulo 4, ele diz qual é a solução para esse problema. É que as irmãs da nossa igreja, irmão, elas estão guardando 17 moleques e querem guardar junto com um do Espírito, irmão. Está uma vergonha esse negócio, irmão. As meninas sentam com aquelas sainhas e ainda põem a Bíblia em cima, como se a Bíblia fosse tapa-vagina. A Bíblia não é tapa-vagina. Pensa bem, vou sentar aqui só para dar um exemplo. E a mulher senta, irmão, ela sabe que ela está mostrando a perna dela, ela sabe disso. E ela ainda põe a Bíblia assim. Pronto. Como se a Bíblia fosse uma tapa-buraco. E não é buraco nenhum que a Bíblia tapa. A Bíblia, ela salva vidas. Ela não é desodorante para guardar debaixo do braço. É a palavra de Deus, é uma vergonha isso. Por isso que o pastor lá no Rio de Janeiro pegou o paletó dele, levou e colocou em cima da perna da moça. É lógico. Nós, pastores, sabemos que nós temos que colocar essa coisa aqui, esse véu aqui, ó. Esse véu que a irmã Wanda mandou colocar. Bem colocado. Porque isso aqui é uma coisa terrível. Você não manda colocar porque você gosta. Qual é a solução então? Qual é a solução para a sua vida? Eu estou vivendo uma igreja que está vivendo um adultério de segunda a sábado e domingo à noite. Eu faço de conta que eles são espirituais, sendo que na casa, na cozinha, guarda-roupa, estão 17 meninos. As marcas dos 17 meninos estão lá na vida deles. Agora um irmão falou, na nossa igreja chegou lá com uma tatuagem. Eu digo, que é isso, rapaz? Quem te ensinou esse negócio? Não, é que eu li lá em Apocalipse, que eu li um comentário de um pastor que disse que Jesus tem uma tatuagem. Eu disse, que tatuagem, rapaz? Onde que você arranjou isso? Ele disse, não, eu li. Sabe onde que ele leu? Na NVI. E sabe o que está escrito na NVI? Que sobre a coxa de Jesus está uma tatuagem. Você já viu isso? Aí os irmãos veem aquilo e acham que é Bíblia. E não é. Irmão, sobre a coxa, no seu vestido, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí o diabo foi lá e tirou essa parte. Já tem crentinho de brinquinho. É, brinquinho. E porque o pai dele é o pastor, não mexe com ele não, deixa ele tocar a bateria. É brinquinho, irmão. Mas eles não sabem, porque eles têm 17 moleques na casa. Eles não expulsam esses moleques. Eles não fazem nada com eles. Eles estão morando lá no quarto do seu filho. Eles estão habitando no quarto da sua filha. E você dando uma de crente santarrão, seu mentiroso hipócrita. Esse aí é o que a gente vê, fora o que a gente não vê. Tá ruim o caroço hoje, né, irmão? Gálatas capítulo 4. Versículo 30, que eu tenho que fazer com esses 17 moleques? Deixá-lo na minha igreja? Vou deixar aquele guitarrista? Aquele guitarrista, não tem outro, né, irmão? Canta na goela. Mas não deixa esses 17 ficarem ali. Não deixa, irmão. E o verso 30, acompanhe comigo no texto. Mas o que diz a Escritura? Qual a solução? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre.
Volte para Romanos 7 para a gente concluir. Tudo bem, pastor? Aleluia, Jesus. Capítulo 7. No versículo 15 diz assim: porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. No verso 15, escreva aí em cima, nessa parte branquinha da Bíblia, escreva aí o conflito. Conflito. Porque eu deixei essa parte para concluir pela seguinte razão. Porque justamente porque uma pessoa que vive em adultério espiritual, nesse aspecto, que você está me entendendo, a pessoa, embora ela queira, pastor Joel, fazer as coisas certas, ela não pode fazer porque ela ainda está ligada à carne. Ou se ela ainda está ligada, não está ligada mais à carne, ela está com 17 meninos que ela não conseguiu mandar embora da vida dela. Aí, meus irmãos, ele diz isso porque Paulo está utilizando isso aqui. Paulo não vivia isso. Estou falando sério mesmo. Paulo não vivia isso. Ele estava dando um exemplo da analogia que ele estava fazendo da mulher com 2 maridos. Ele estava fazendo uma analogia de uma pessoa que matou a carne, mas ainda tem 17 filhos do primeiro casamento, da carne com o coração. E agora ele não faz o que ele quer. Verso 15, porque o que eu faço na minha carne, eu não aprovo no meu espírito. Pois o que quero no meu espírito, isso eu acabo não fazendo na carne. Mas o que eu aborreço no meu espírito, isso eu acabo fazendo na carne. Verso 15, eu estou contextualizando para você entender. Verso 16, e se faço o que eu não quero no meu espírito, eu acabo consentindo com a lei do primeiro. Agora eu estou concluindo. No verso 17 eu vivo esse conflito. No verso 17 ele diz, de maneira que agora já não sou eu que faço isso. Por quê? Porque o meu espírito não faz mais, mas agora a carne tomou conta por causa do pecado. O pecado passa a habitar em mim. E quando que ele passa a habitar em mim? Quando eu pratico, vivo praticando, vivo fazendo o pecado. Vivo na prática do pecado, é isso. Continuando. Porque eu sei que em mim, aí ele faz a analogia de novo, voltando para o primeiro casamento, da carne do verso 2. No capítulo 7 diz assim, no verso 18 ele diz, aí ele explica o que eu estou falando. Ele diz, veja, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em meu espírito, isto é, em mim. Mas eu não consigo realizar. Pegou, pastor Paulo? Então ele tá nessa condição que ele viveu, com aqueles 17 meninos, meu colega, ele não consegue. Porque o menino novo nasceu, é o filho do Espírito, ele é novinho demais. E agora o meninozinho está sendo perseguido por Ismael. Ele mete o dedo, bate nele, dá cascudo nele, zomba dele, e ele é pequeno demais, ele não pode brigar. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. O menino vai crescer. O menino vai crescer. O Mateus era pequenininho ainda, e o Maico menor. E o Mateus batia no Maico, batia no Maico. O Maico é o menor. E o Maico, irmão, ele puxou para o avô dele, que é o pastor Ananias. E o pastor Ananias é alto, muito alto. E o Mateus puxou para o pai. E agora, pastor, o Mateus está ficando pequenininho perto do menor. Agora o menor diz, bate. Bate agora. Bate, vem aqui, vem bater em mim. Aí o Mateus diz, não, vou orar por você. É a
mesma coisa que vai acontecer. Os filhos da carne crescem até uma altura, mas o fruto do Espírito vai continuar crescendo. Aleluia! E você vai ver que está mais forte, e que o velho homem já não manda mais. Ai, achou, amado. Aí vem a prostituição, vem. Aí o amor diz: quê? É uma prostituiçãozinha. Quê? Agora, fala para mim assim, bem forte, bem bonito. Sei que vocês já estão felizes, já. Quero que você diga comigo. Por quê? O fruto do Espírito tem 9 palavras e é um fruto. Vamos falar para a gente ver. Aleluias. Aleluias. Capítulo 5, verso 22. No verso 22 diz... No verso que ele fala de fruto, já li para você que é fruto. Isso é a parte inicial da mensagem. No capítulo 5, verso 22 diz assim... Leiam juntos. Não importa qual é a sua versão, leia. Eu quero ouvir você lendo. 1, 2, 3 e já. Dá um glória a Deus só para você sentir coisa boa. Agora olha só. Por quê? A pergunta é... Vamos lá. Presta atenção que é rápido que eu vou dizer. Lá vai. Resposta para essa pergunta. Verso 22. O primeiro é o amor. O primeiro é o amor. Ele aparece como o número 1. É uma laranja com vários gomos. E como se a laranja fosse o amor. Mas não é a resposta. A resposta vem agora. O gozo é o amor rindo. Ah, para com isso. Gastei 30 anos para saber isso e eu dou em 1 minuto você não faz nada. Vou dizer de novo, hein? O gozo é o amor dando risada. A paz é o amor descansando. Longanimidade é o amor esperando pelo inimigo. Benignidade é o amor fazendo bem ao inimigo. Bondade é o amor fazendo bem para o amigo. Fé é o amor crendo. Então é o amor equilibrado. E temperança é o amor esperando em Deus. Então qual é o fruto do Espírito? É o amor. É um só. Então, é um só. O resto é só derivados. São derivados da atitude do amor. O gozo, às vezes a pessoa vem e tira a sua alegria. Fala uma palavra e fala, tira a sua alegria. Tira sim, mas não tira o gozo. O gozo por dentro, você está dando risada dele. Você vai ver o que Deus vai fazer contigo, seu miserável. Você vai ver, você vai ver. Irmãos, é isso, ninguém tira o gozo é do Espírito. Não é seu, é do Espírito. Ele fica em você. Não importa se alguém não gosta de você, tem muita gente que te ama. Aí você lembra e, eu estou dando risada. Deus abençoe. Meus irmãos. Muito obrigado, pastor.